Conforme anunciamos nas nossas redes sociais e também anunciamos aqui no nosso programa, hoje estamos recebendo o Eduardo Afonso, advogado e pensador, para ele apresentar a sua nova teoria, K-Dose da culpa imperdoável. E a partir de agora a gente vai conversar sobre este assunto. Solta um sambinha para ele, Romilson. Fala você notícias, novidades, bate-papo com Neide U. No Fala Você Notícias. Seja muito bem-vindo, Eduardo Afonso, mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigada por estar aqui, por apresentar um grande produto, resultado de muitas filosofias, né, estudadas e, é claro, você trazendo aí uma realidade e essa nova teoria, que é a teoria K-Dose da culpa imperdoável. Bom dia. Bom dia, satisfação sempre imensa em estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo essa teoria que a gente desenvolveu através de nossas experiências, nossos estudos, que eu tenho certeza que não só é algo sobre mim, mas também que pode ajudar muitas pessoas a guiar a sua vida de uma forma bem diferente. E como é que surgiu essa teoria e do que trata? A teoria chama-se K-Dose da culpa imperdoável, né? É o CCI. Eu vou contar primeiro a minha história para chegar aí nessa teoria, para saber como eu cheguei nessa teoria, né? Como eu identifiquei isso. Enfim, eu fazendo uma análise da minha história e também de algumas experiências com algumas pessoas, eu cheguei nesse K-Dose da culpa imperdoável, CCI. Como é que funciona? Há 13 anos ou 14 anos atrás, mais ou menos, eu cometi um erro com duas grandes mulheres, sabe? Duas mulheres realmente de valor, de princípio, que realmente me amavam, gostavam muito de mim. Como é que isso aconteceu? Inclusive, elas estavam dispostas a fazer tudo, porque o acontecimento das coisas, como tudo foi acontecendo, eu percebi o quanto eu tinha cometido vários erros, né? Uma eu vou chamar de mineira e a outra eu vou chamar de gaúcha, porque são as origens geográficas dela e eu não tenho necessidade de estar expondo o nome delas, né? É uma coisa minha que eu estou apresentando, então tem muito a ver comigo, então não precisa expor elas. Então, quando eu tinha 14 ou 16 anos, ela tinha 14 anos. E aí, a mineira, né? Tudo começa pela mineira. Eu tinha 16, ela tinha 14. Meu irmão estudava em Minas, aí ele formou, eu fui lá na formatura dele. E isso eu conheci a mineira. E aí a gente se envolveu, a gente realmente era um sentimento bem bonito, sabe? Aquela coisa pura, aquela coisa ingênua, uma coisa verdadeira, intensa. Inclusive, eu nunca mais vivi isso na minha vida. Um sentimento tão forte, tão verdadeiro, tão puro, um amor tão construído, né? Tão puro ali, tão sincero. Eu nunca mais vivi isso na minha vida. Inclusive, a gente trocava cartas por mais ou menos uns 10 anos. A gente trocou cartas perfumadas. Era uma coisa que, como o telefone naquela época era muito caro, né? Não dava muito certo ficar conversando, como hoje é muito fácil. Tem redes sociais, não tinha essa época. Então, ou era telefone ou era cartas. E ficava naquela expectativa semanal, né? De receber cartas perfumadas. As cartas eram tão perfumadas que eu acho que o carteiro ficava cheiroso de tanto perfume que vinha. Tanto quando ela mandava para mim, quanto eu mandava para ela. E a gente alimentou isso por muito tempo. Era um sentimento muito, muito forte, né? E aí, passou o tempo, né? 10 anos, a gente foi vivendo isso. Sempre naquela expectativa de ter um relacionamento, mas a gente não podia, porque eram novos. E também morávamos muito longe, né? 900 km de distância, como é que a gente ia poder manter um relacionamento nesse sentido? Só que aí eu me formei, e aí eu fui embora, eu morava em Ilhéus, né? E aí eu fui morar em Vila Velha, no Espírito Santo. E lá, coincidentemente, a gente se reencontrou. Eu e a mineira, a gente se reencontrou. E estavam os dois solteiros, os dois livres, desimpedidos, e querendo viver esse sentimento que realmente ainda existia, ainda estava lá muito forte. E a gente começou a ter um relacionamento, ao pau em alguns meses. E aí, só que eu fui chamado para trabalhar na ferrovia Oeste-Leste, na FIOL aqui. Por isso que eu vim morar aqui na região. Eu fui chamado para ser advogado do governo federal na Valec, né? E aí a gente trabalhava na terceirizada e eu vim embora, eu tinha que voltar para Bahia. E aí, a primeira cidade que eu fui destacado foi Burros da Lapa. E eu fui embora para Burros da Lapa. E aí eu tive que vir. Bem, era uma boa oportunidade, os valores eram interessantes. E a gente combinou, eu e ela, né? A oportunidade que a gente tem aqui de construir alguma coisa. De repente, agora a gente pensar em um casamento, construir uma família. E essa era a meta, né? Só que começou a dar tudo errado. Quando eu fui para Burros da Lapa, realmente é uma cidade muito... Para mim, foi um choque muito grande, né? Porque eu saí de um litoral, no Vila Velha, uma cidade grande, Espírito Santo.
E cheguei num ambiente muito fechado, era muito só. E aí, como eu gosto muito de treinar, o primeiro lugar que eu fui, academia. E adivinha quem estava lá na academia? A Gaúcha. E aí, nesse meio tempo, o ousado aqui, né, o cara que foi lá e participou, né, procurou espaço com ela. Ela é muito fechada, muito de valor, não conversava com ninguém. E eu fui lá, o ousado foi lá e ela deu ousadia, ela deu espaço. E a gente começou a conversar. Inclusive, alguns professores da academia até falaram comigo. Cara, eu nunca vi essa mulher conversar com ninguém. A única pessoa que está conversando é com você. Então tá ótimo. E aí, o que é que eu fiz? Comecei a manter um relacionamento com as duas. Bonito não é. Bonito não é. E você vai ver o porquê. Para não dizer o contrário. Enfim, eu estava longe da mineira. Conheci a gaúcha. Me envolvi. Realmente muito bonito. E das duas de valor. Eu acho que a grande merda tá aí. Eu acho que o grande problema foi aí, né? Duas mulheres valorosas, bonitas. Enfim. E aí, eu achei que ia dar tudo certo, né? Ninguém ia descobrir, tudo certo, vou continuar. E vamos lá. Só que aí veio as férias. O que a gente faz nas férias? Claro, vai para perto das pessoas que você ama. Justamente, a gente vai para as pessoas próximas, das pessoas íntimas. Deu para né? colonar não, né? E aí eu fui. E nesse momento, né? Nesse momento aí, que acontece um grande problema, né? Eu recebo uma mensagem da gaúcha no celular e a mineira pega. E aí começa ali toda a descoberta do que estava acontecendo. E foi fatal. A cafajestada existente. E assim, o mais fatal de tudo é que a mineira, ela foi esperta, ela foi ligeira, ela ligou para a gaúcha. E aí as duas bateram um papo não muito saudável sobre mim. Civilizadas. E aí o Moreno rodou bonito aqui, sem ter chance de qualquer coisa. A única coisa que eu podia fazer era o quê? Assumir o erro, botar a mão na cabeça e tentar pedir perdão, tentar fazer ali de alguma forma que elas entendessem. Aí quando eu fui encontrar, né, com a mineira, que ela veio com o celular, foi só esculacho, né? Só palavras de revolta, né? E aí logo depois a gaúcha também me ligou bem feroz, falando coisas e que isso, e que aquilo, e que isso. Enfim, naquele momento, você vê, né, como homem, e eu vou falar sobre isso, você vê como homem ele não tem tanta importância, como a neurociência explica isso, a questão da traição. Né? Naquele momento, a sensação que eu tinha é que eu tinha sido pego em flagrante. Fui pego em flagrante. Mas eu não tinha nada de remorso. Aí eu comecei a entender algumas coisas. O quanto eu amava a mineira, o quanto eu ia sentir falta dela. Sabe aquela coisa de você perder para dar valor? E realmente foi isso. E eu pensava na gaúcha. Cara, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa... Por que eu entrei na vida dela? Para que eu entrei pra na atrapalhar. vida dela? Pois é. E aí eu comecei a girar essas coisas na minha cabeça. E aí que começa a acontecer o pior. Eu conversei muito com a mineira, expliquei, pedi perdão. E ela me perdoou. E a gente continuou tentando restabelecer o relacionamento. A gente voltou a namorar. E aí que entra o grande constrangimento. Porque ela me disse coisas que me fez sentir lixo, entendeu? Que ela falou o quanto ela sentiu, o quanto doía, o quanto isso. Eu me senti muito envergonhado, sabe? Constrangido. Uma decepção. Não era só com ela, era comigo. Bem, eu precisava voltar, né? Eu precisava voltar para o trabalho. E aí eu precisava encarar a gaúcha agora, né? Eu precisava pedir desculpa para ela. E eu fui, a gente combinou. Isso foi assustador. Eu acho que esse foi o segundo momento, foi o pior. Porque ela veio, toda linda, toda arrumada. E aí ela falou, vamos para onde? Eu não esqueço. Vamos para onde? A gente vai conversar, vai ficar tudo bem. Eu te perdoo. Rapaz, isso foi assustador, isso foi constrangedor, isso foi... Eu falei assim, caramba, o que eu fiz? Porque, assim, você percebe a maldade que você faz no coração de alguém quando você é perdoado. E aí, qual era a sensação que eu tinha ali com as duas? Eu tive a sensação de Judas. E elas duas, sendo Jesus, me constrangendo com amor e perdão. Isso é muito forte. Quando você começa a entender esses sentimentos, essas emoções, você começa a gerar em você uma responsabilidade afetiva, sabe? Você começa a perceber o quanto é perigoso, o quanto é ruim, o quanto é cruel você agir por si só, pelo que você sente, pelo seu desejo,
sem pensar no que pode o outro sentir, o que o outro vai viver. E você ser cicatriz na vida de alguém é muito ruim. Isso é muito pesado. Só que hoje em dia as pessoas não se importam com isso, né? As pessoas estão se atropelando. E aí tem muita gente boa, maravilhosa, fazendo terapia, tomando medicamento e até com dificuldade de se relacionar por causa de muita gente egoísta, ruim, irresponsável. E aí, como eu não conseguia me perdoar, eu consegui, através de uma amiga, palavras de vida. Aí eu resolvi, né, me expor isso. E é aí que eu entro em como a gente consegue solucionar um pouco isso, certo? Eu entrei numa paranoia, isso é importante falar. Quando a gente tentou voltar ao relacionamento, eu fui transferido para Brumado, fui morar em Brumado. E eu continuei com a mineira por um tempo. A gente foi se entendendo, só que eu fiquei numa paranoia de fidelidade e lealdade. Eu fiquei na paranoia, tipo assim, se o meu celular tocasse, eu tinha que atender imediato, sabe? Eu não podia deixar um segundo de dúvida na mineira de que eu poderia estar fazendo algo errado, porque eu construí aquele sentimento ruim, né? E eu não queria que ela sentisse mais aquilo. Ou seja, eu estava me punindo, eu estava o tempo todo me punindo, me cobrando, me exigindo, falando, não, cuidado. E isso estava me desgastando e desgastando muito ela. E aí eu precisei voltar ao Bom Jesus da Lapa, para poder pegar um veículo que a gente utilizar no trabalho. E nesse voltar, eu conversei com ela, expliquei para ela, e aí até eu comentei com ela, você acha que eu posso ir treinar? Eu perguntei ainda. Você acha que eu posso ir para academia? Justamente porque ela poderia ter a sensação de que eu ia encontrar a gaúcha lá, e eu senti incomodado. Ela, não, tudo bem, você pode ir, só não demore. Fiz isso, fui bem rápido. E quando eu voltei, despertou um gatilho nela, sabe? E ela veio bem feroz, ela me disse coisas que... Ela me disse tanta coisa que a gente ficou uns 3 ou 4 dias sem se falar. E depois ela veio e pediu desculpa sobre as coisas que ela tinha dito. E aí eu falei, não, eu merecia tudo aquilo que você me falou. Realmente, tudo que você falou, eu fui. Tudo que você falou, eu era. Eu não sou mais, mas eu era. Tudo que você disse ali foi bom porque você se libertou, que talvez... E ela não tinha me dito nada daquilo. Coisas ela estava aguardando. Então, a gente percebeu ali o quanto a gente estava tentando voltar a um relacionamento, mas estava fazendo muito mal um ao outro. A gente continuava se magoando, e eu muito mais a ela. Porque ela não conseguia se libertar daquela. Apesar de ela perdoar, tentar fazer, mas ela não conseguia esquecer. Ela não conseguia limpar, dar um marco zero para tudo isso. E isso consumia muito isso destruía muito ela. E aí, gerou essa dificuldade de a gente conseguir se entender nesse sentido. Então vamos lá. Então, como é que eu descobri o K2 da culpa imperdoável? Esse era meu K2 da culpa imperdoável. Eu tinha vergonha disso. Eu tinha muita vergonha disso. Eu ouvir isso e lembrar disso, eu ficava me olhando no espelho e falando, cara, você fez isso? Cara, você foi cicatriz no coração de 2 pessoas maravilhosas que queriam fazer tudo por você. E aí, o que o K2 é? O K2, ele é um refúgio, é um lugar secreto, onde você esconde sua vergonha, onde você esconde algo tão horrível, uma decepção sua para a vida, diante de Deus, diante de tudo, que você não consegue contar para ninguém. É legal. E as pessoas têm muito isso. Se as pessoas forem fazer o vasculhar aí, muitas pessoas vivem assim. Tem o seu K2, aquele refúgio, aquele pardieiro, aquele buraco, aquele covil, aquele lugar escuro, tenebroso, que só ela sabe onde fica. Ninguém sabe. Isso é uma coisa íntima dela, algo muito horrível. E ela não consegue chegar até ele. Ela não consegue se limpar disso. Então, assim, como é que funciona? Como é que eu me livrei disso? Você precisa ter alguém para ter uma questão de um diálogo de vulnerabilidade. E aí eu resolvi fazer isso com uma amiga, Lívia, até contei para ela ontem isso. Inclusive é uma ex-paquera. E aí eu comentei com ela sobre isso, eu falei, olha, eu queria te contar uma coisa. E a gente começou a falar sobre esse relacionamento e falei para ela. Isso tem uns 3 anos. E aí ela virou para mim e falou, olha, Eduardo, ela até fala brincando comigo, né? Seu bonitão, seu gostosão, garanhão, as duas querendo você, te perdoando. Você já se perdoou? Porque ela te perdoou, Deus te perdoou,
mas você ainda não se perdoa. E eu parei para refletir sobre aquilo. E as pessoas não podem realmente carregar a culpa de algo que fez para sempre, não. Deus é maravilhoso, Deus não é carrasco, Deus não é cruel. Ele é misericordioso e todo mundo é capaz de ter o seu perdão. E por mais que a gente erre, por mais grave que seja, a gente merece ser perdoado. E primeiramente pela gente. Não só por Deus, pelas pessoas, mas também pela gente. Às vezes a gente não se perdoa por algo que cometeu e carrega isso para sempre. K2, da culpa imperdoável. Ou seja, você tem um buraco ali, você tem uma caverna, você tem uma casinha escura onde você coloca coisas que você não consegue compartilhar com ninguém. De tão vergonhoso e tão triste que é isso. E falar isso aqui hoje eu consigo falar sem nenhuma, porque esse não é mais o Eduardo que existe, entendeu? Esse Eduardo tá morto. Esse Eduardo tá no passado. E muita gente procura esse Eduardo. Muita gente aponta para mim às vezes e fala, esse Eduardo eu não conheço. Realmente, esse aqui que você tá vendo você não conhece mais não, porque o do passado ele não existe mais. Esse aqui é novo. Eu renasci, eu sou outra pessoa. Você acha que essa teoria vai fazer os homens refletirem sobre este comportamento que é cultural? Olha, é bem importante você falar essa questão do ser cultural. Vou fazer esse intervalo para te responder e depois eu volto aqui para o tema. Olha, vamos entrar na neurociência, tá? Neurociência. Música, livro, ambientes, pessoas que a gente convive. Hoje, o que a gente ouve muito da música é porcaria, né? É sexo, 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 sexo. A mulher virou objeto, não é isso? Neurociência. É traição e cachaça. Não é isso o tempo todo? Sim. Neurociência. A sua mente está sendo programada para você normalizar tudo isso. As pessoas acham isso absurdo. Ah, não é bem assim. Quer ser fofinho, quer ver olhar. Mas não, isso é neurociência. E aí eu vou te explicar o passado. Eu, quando era novo, o ambiente que eu vivo, eu não vou dizer todos, para isso não gerar um problema para alguns amigos, mas enfim. A maioria dos homens, dos meus amigos, todos traíam. Para mim isso se torna o quê? Normal. Porque o ambiente dos homens, que nós somos criados, nós somos programados para ser o garanhão, para ser o miseravão, para ser o monstrão, para trair. Infelizmente. E é aí que entra a mulher sábia, a mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31:10, o Rubi. Ela salva o homem dele mesmo. Ela bota o homem na linha. Agora, peraí. Fique ressalvo. Não seja clínica de reabilitação. Existem homens e meninos. Nós estamos falando de homens. Por isso que eu falo, é muito difícil ser homem. Você se posturar e ser homem é difícil. Você ser correto. Porque você é o tempo todo questionado. Larga de ser trouxa. Larga de não sei o quê. Por exemplo, se eu sair com um amigo que é casado. E tem vários outros amigos ali. Casado, vários homens. Esse que é casado, chegamos lá 11 horas num bar para comer alguma coisa, fazer uma resenha. Deu 1 hora da tarde, ele quer ir embora porque a esposa está esperando ele. Certo? Eu sou o primeiro a apoiar. Cara, vá, é isso mesmo. Mas sempre vai ter os outros 3 ali e falam, larga de ser trouxa, não vai não. Larga de ser dominado. Cara, você casou, você é dominado mesmo. Você deve satisfação. Só que os homens, eles não pensam assim. O homem que está ali querendo ser correto, quer ir embora, está ali com 3 caras perturbando. Eu sou o primeiro falando, vá, cara, é isso aí. Você casou, você tem responsabilidade com sua família. Nós já viemos aqui, nós já conversamos, nós divertimos, agora vá honrar sua família, vá dar atenção àquelas pessoas que te amam. Então você acredita que a teoria realmente possa mudar homens? Pode. Vamos concluir? Pode, porque isso se me mudou, né? Através da minha experiência, eu acredito que pessoas podem fazer isso sim. Agora, tudo é uma questão de querer, é uma questão de postura. Certo? Então, assim, não adianta você achar tudo fofinho, mas não mudar. Então, vamos lá. Como é que é essa questão do K2 da culpa perdoável? O que ele é em conceito, né? Quando você tem o sentimento do K2 da culpa perdoável, o arrependimento real, você se arrependeu mesmo. Porém, você não consegue se perdoar. Você não consegue se perdoar. Enquanto você tiver isso, você está sendo destruído. E quando essa amiga minha chegou para mim e falou isso, Eduardo, se perdoe. Eu virei a chave na minha cabeça, peguei uma marreta e destruí esse K2. Eu não tenho K2 nenhum. Qualquer coisa que eu faça, qualquer coisa que eu erre, qualquer erro que eu cometa, eu vou pedir perdão para Deus, eu vou enfrentar e eu vou pedir desculpa. Eu acho que esse é o comportamento que as pessoas precisam ter. Lógico, não é fácil. Você pegar uma coisa horrível que tu fez, expor para alguém, a pessoa tem que te acolher. A pessoa tem que te entender, te ouvir, para poder gerar ali palavras de vida, não condenação. E o grande medo das pessoas que têm seu K2, da culpa imperdoável, seu CCI, é julgamento.
E a última coisa que elas precisam é ser julgadas, porque elas se julgaram a vida inteira. Eu me condenei por anos. Eu me condenei, eu me julguei por anos. Eu tinha nojo de mim quando eu pensava nisso. Eu me sentia um lixo. Eu me sentia quebrado. Porque eu sou cicatriz em coração de pessoas que foram realmente maravilhosas comigo. Ou seja, eu fui sujo. E aí você entra num entendimento muito importante. Santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se limpa. Vigiar e orar é isso. Você querer transformação e mudança é isso. K2 da culpa é perdoável, ela precisa disso. A pessoa ela precisa confiar em alguém. Se você não tem em quem confiar, uma terapia é importantíssimo. Procurar alguém que tente te ajudar, que tente te abrir disso e se libertar disso. Por quê? Você precisa entender que, assim, o teu passado não te define. O teu passado, ele não vai dizer quem você pode ser no presente e no futuro. O seu futuro está intacto. Então, a partir de agora, você pode construir uma história melhor. Eu não vou poder nunca deixar de ser uma cicatriz no coração das duas. Talvez elas lembrem disso até hoje. Tomara que não. Mas talvez lembre de uma história ruim que viveu, que fez tudo, que teve isso. Mas eu não posso deixar. Eu fui aquilo. Eu não sou mais. Mas eu posso me tornar um homem melhor. Eu posso ter responsabilidade afetiva. Eu posso me posicionar com lealdade e fidelidade. Como isso para mim é sagrado. Lealdade e fidelidade para mim é um dos pontos mais importantes que tem. Eu não sei ser diferente e eu não aceito qualquer tipo de relacionamento que não tenha lealdade e fidelidade nesse sentido. Então, você não é condenado pelo seu passado. Você pode construir o seu presente, você pode mudar sim. Agora você precisa querer, né? Você precisa querer. Você precisa ir lá e pegar seu K2, expor sua vergonha. Eu não sou mais isso. Você quer ver um exemplo muito gigantesco? Às vezes a pessoa ela tem um filho, casa, e aquela criança não é do pai. Mas o pai acredita até hoje ser. Porque nunca houve, a mãe preferiu não contar, preferiu levar essa... Imagine como essa mãe não sofre com isso. Carregar essa mentira e não poder contar. Olha o K2 dela. Bem pesado. Isso é pesado. Tem outras situações. Às vezes você cria um filho e você falha, você tem dificuldades com ele, falhou muito, e você não gosta de comentar sobre aquilo, porque você sabe que aquilo, eu falhei nisso, eu podia ter feito isso. Então as pessoas elas precisam realmente ser orientadas nesse sentido. Então o K2 da culpa é perdoável, o CCI, é uma teoria que a gente criou, e a gente está em desenvolvimento, no sentido de tentar ajudar as pessoas nesse sentido, de ela procurar enfrentar essa vergonha e tentar derrubar, né, Quero te agradecer imensamente, Eduardo Afonso, parabenizar, e eu tenho certeza que será útil para muitas pessoas. Muito obrigada por sua participação Eu que hoje aqui no agradeço. programa.